Décadas atrás, muitos evangélicos consideravam pecado ir ao cinema ou assistir um show de uma banda secular. E hoje isso já... Muitas pessoas não têm mais esse problema, não vê como necessariamente um pecado. A pergunta é como saber o que hoje são pecados apenas na cultura evangélica brasileira e o que é de fato mundanismo. Se for Justin Bieber, tem um problema, sim. Mas se for o Eric Clapton... Se for Eric Clapton, aí é outro nível. Outra coisa. É um assunto muito importante esse, porque nós temos nossas escalas de pecado, pecadão, pecadinho e etc. Nós também temos a cultura, usos e costumes. Nós importamos muito tempo padrões que não são bíblicos. Padrão sempre é a palavra de Deus. Quando a gente é pela cultura do outro, que julga a minha cultura e etc e tal, a gente começa a complicações. Teve um tempo que era pecado usar barba. Era pecado usar barba. Aí eu perguntava, mas por que não pode usar barba? Porque Fidel Castro, eu tenho lá coisa com Fidel Castro, meu amigo. A barba é minha, não é dele. Deus... Eu perguntava, mas Deus não fez a gente ter barba? Jesus não tinha barba? Não, mas naquele tempo quase faltava dizer assim, não tinha Fidel. Então tem essas questões todas. Agora, existem advertências, principalmente no contexto aos coríntios. Os coríntios viviam muito próximos do mundanismo. Os coríntios, eles achavam que dava para conciliar algumas coisas e ali eles tiveram que ter repreensões para o equilíbrio, para a santidade, para o cuidado. Por duas vezes nós vamos ver a mesma fórmula. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Em uma vai dizer, porque eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, aí tem a sua responsabilidade de não se deixar dominar. Você tem que ter toda a capacidade, domínio próprio e todo o conhecimento para dizer assim, olha, isso aqui dá, isso aqui não dá. Na segunda vez que aparece a fórmula em 2 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, tem situações em que você tem que ter a sabedoria e o conhecimento do alto e o seu andar com Deus para você saber, até aqui sim, até aqui não, dessa forma sim, dessa forma não, mas sempre com critério bíblico. Porque senão daqui a pouco a gente começa a abrir concessões, daqui a pouco a gente começa a fazer negociações também. E geralmente quando a carne clama, nós muitas vezes cedemos rapidamente. Dizia que crente não podia ir para cinema. Crente não pode ir para cinema, crente não pode ir para cinema, é pecado. Então, foi uma cultura que existia. Mas eu achava engraçado que esses que cobravam que crente não podia ir para cinema tinham videocassete em casa. E era o mesmo filme de Hollywood, com o mesmo ator. Então eu ficava sem entender qual era o critério. Então eu acredito que o critério é sabedoria, prudência. E realmente tem coisas que são pecado. Tem coisas que não adianta você colocar dizendo que dá para conciliar, que não dá, porque a palavra de Deus deixa bem claro que é pecado. Então a palavra de Deus ela é muito clara em dizer sim, não. A palavra de Deus nunca vai deixar a gente em dúvida. Todos os nãos da Bíblia são para o nosso bem. Então nós devemos muito bem aceitá-los, entendê-los e praticá-los. Quer falar, Denis? Está pensando ainda, né? Tá, enquanto você pensa, eu vou... Tá certo. Eu creio que a doutrina fundamental por detrás do nosso entendimento dessa questão é a doutrina da graça comum. A doutrina da graça comum, ela ensina que Deus agraciou a humanidade com dons e talentos, independentemente se o indivíduo crê em Deus ou não. Então, isso significa que você vai encontrar pessoas que são descrentes, mas que são habilidosas, capazes e que produzem música de qualidade, arte de qualidade, fazem descobertas científicas, avançam o nosso conhecimento, filmes de qualidade, e não são crentes, não é? Compensação, tem gente evangélica que compõe música do tipo Sabor de Mel, não é? Que para mim, não é? Não tem, não é? Então, prefiro ouvir Eric Clapton do que isso aí. Então, você pega, por exemplo, autores, vou pegar um autor
um autor bem conhecido, moderno, que é o John Mayer. John Mayer, né, ele tem, todo mundo conhece a vida dele, né, ele há algum tempo atrás ele publicamente admitiu que era viciado em pornografia e outras coisas e tudo. É um homem do mundo, né? Ele é do mundo. Mas algumas composições do John Mayer, a letra dessas músicas que ele fez, expressam verdades que transcendem. Tem a música dele, por exemplo, Daughters, a respeito da criação de filhos, ou tem a música dele a respeito do tempo Stop This Train, quando ele fala a respeito da vida como sendo um trem que vai passando e o tempo vai correndo, e ele descobre que realmente não tem como fazer o trem parar, não é? Tem outra música em que ele fala dos desejos mais profundos e dos anseios do coração dele que não conseguem ser satisfeitos. Então eu vejo ali o reflexo da imagem de Deus torcida, mas ainda presente num ser humano caído. A Bíblia ensina que a queda não tirou a imagem de Deus do homem, mas, embora tenha afetado e distorcido. Então o crente deveria ter capacidade, isso que o pastor falou, o crente deveria ter capacidade para, olhando a cultura, olhando a arte, olhando a música, ele perceber ali aquelas coisas que, pela graça de Deus, mesmo que a pessoa não se conscientize e não atribua a Deus, mas que refletem valores e crenças com as quais a gente concorda. Então, feito esse filtro, olha a dificuldade, Jader. Os nossos filhos, quando eles começam a crescer, a dificuldade, e de repente, pela primeira vez, me lembro da minha filha, na primeira vez, a mais velha, a primeira vez que ela chegou em casa e disse assim, que ela queria ver um filme com as amigas. Ir para o cinema com as amigas. Então eu tinha 3 opções. O filme era um filme que, se não me engano, era As Aventuras de Pi, que é um filme extremamente transcendental, né? É um filme assim, muito carregado. E aí eu tinha 3 opções. Eu podia dizer, não, você não vai. Né? Não, por que eu não vou? Porque eu sou seu pai. Estou dizendo que você não vai. Podia ser essa. Podia ser outra dizendo, não, filha, vá à vontade. Ou eu podia chegar e dizer para ela, você vai, mas quando você voltar, nós vamos fazer uma análise do que você viu. Nós vamos conversar sobre o filme, para ver o que é que a carga que ele trouxe para você. E a gente fez isso umas 2 ou 3 vezes, eu tentei passar para ela, não é? E depois meus outros filhos também, a ideia de você ser crítico, você examina, né? Nem o não e nem o sim abertos, mas essa posição de análise crítica, que eu acho que é a posição mais madura, né? É muito fácil a vida ser guiada apenas pelo não pode, é muito fácil, mas tem uma área cinza aí no meio que chama realmente o nosso discernimento e a nossa análise. Então eu diria, se eu iria, por exemplo, a um show de Eric Clapton, eu gosto de Eric Clapton, mas Eric Clapton tem uma música que é uma apologia da cocaína, né? A Cocaine é uma apologia da cocaína. Mas tem outras músicas que eu acho maravilhosas do Eric Clapton. Né? Então, eu iria para um show de Eric Clapton? Não, eu prefiro comprar, baixar lá no Spotify as músicas dele e assistir. E selecionar as que eu quero. Né? Eu iria para um show de Chitãozinho e Chororó se eu soubesse que eles vão tocar músicas e cantar músicas que não é de gente traída, paixão ferida, pornográfico, então, de gente bêbada, né? Que é isso que é sertanejo, né? Desculpa aí, né? Estou em Goiás, né? Não posso falar essas coisas. Não posso falar essas coisas. Então, eu teria alguma dificuldade em ir a algum show de alguns artistas, né? Eu teria alguma dificuldade. Não que eu nunca irei, né? Nunca iria, mas alguns eu teria dificuldade. Eu teria que fazer primeiro toda essa análise para ver isso aí. Deu tempo, Denis? Deu tempo. Mas uma das coisas que eu penso imediatamente quando eu ouço essa pergunta, lá atrás isso era pecado, aquilo era pecado, não sei o que era pecado, isso me remete quase que rapidamente ao grupo dos fariseus, que criavam regras para que o mandamento não fosse violado. E então as regras passavam a ser o grande negócio e o mandamento era deixado para trás. Então isso é o que imediatamente vem à minha mente quando eu ouço isso. E quando eu ouço isso eu percebo que há um distanciamento das Escrituras
de aplicar filtros das Escrituras para verificar se o show é pecado, se ouvir é pecado, se ir no cinema é pecado. Então, isso é o que imediatamente vem à minha mente, né? E como é bom a gente ouvir a sabedoria aqui, como esse exemplo que o reverendo Augustus deu agora, em relação à filha, né? Vá, mas volte e vamos pensar juntos, né? Isso é sabedoria. E pode até ser que, fazendo uma avaliação dessa natureza, perceba-se de que o filme não contribui em nada para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Mas quando isso é feito e aplicado, tem crescimento, né? Uhum. Tem crescimento. E isso deve ser feito, isso deve ser realizado. Mas, a primeiro momento, a minha reação me parece o grupo dos fariseus lá no Novo Testamento, né? Eu acredito, vamos pegar, tem filmes, é impossível você hoje assistir um filme que não tem alguma coisa de sensualidade, algum tipo de violência, é muito difícil, né? Mas tem uns que são piores mesmo do que outros, né? O nu, hoje, né, tá extremamente banalizado, a vida é muito... a gente fica insensível para isso, e eu creio que a gente devia... Eu mesmo tenho... Eu tenho Netflix e eu gosto de algumas séries de Netflix. Por exemplo, Perdidos no Espaço eu amei, porque eu assisti esse filme quando era da idade do Jader, mais novo, né? Eu e Jader, a gente assistiu isso aí, né? Perdidos no Espaço. Então assisti a série, devorei, eu e a Ana, né? Nós sentamos lá, devoramos um capítulo após o outro, né? A Ana é a minha mais nova, tá aí. Então, não tem interesse em namorar ninguém, ela está voltando para os Estados Unidos, vou logo avisando aqui, tá? E também tem uma lista, tá? Se você é pretendente, já tem uma lista para conversar. Bom, então, tem muitas séries boas da Netflix. Aí, lançando muitas novas. Recentemente eu fui assistir uma. Eu cheguei no o primeiro episódio estava maravilhoso. Segundo episódio, já no meio do filme já tinha uma cena explícita de sexo, né? Então, zap! Pronto, morreu a série para mim, não vou assistir. Né? Apela demais. Aí eu fico procurando, orando para sair alguma série que seja razoável, né? Para poder assistir, que eu gosto de assistir essas séries aí nas horas de lazer também. Então, olha, o que conduz a pensamentos impuros, a boa parte da mocidade já luta contra a masturbação, né? E aí ninguém se masturba pensando na catarata do Niágara, né? Tem que ter algum apelo visual para fazer isso, ou sentimental. E essas séries, e muita coisa, música e também essas séries, elas acabam trazendo, não ajuda você a viver uma vida de pureza, né? E de santidade. Então, quando contribuir para isso, então está na hora de dizer não, né? Mas selecionar com cuidado, porque ainda dá para assistir alguma coisa. Ainda dá para assistir.